Falando em resumo, lá tem tudo que interessa o ser humano, que é baseado nos 7 pecados capital. Mas, basicamente, o professor falou pra gente fazer das nossas redes sociais um cavalo de Troia. Esse é o que eu sugiro para a pessoa que nunca leu nada sobre isso, sobre negócio, sobre dinheiro. É o primeiro livro que destrava a tua cabeça. Vamos iniciar mais um podcast aqui com você. Apresento vocês meu parceiro de vida, o Douglas, e o nosso tema do nosso podcast de hoje vai ser estratégias para a vida, estudos, hábitos e livros que nós lemos ao longo desse período aí de 6 anos. Se tem algo que eu e o Douglas fizemos ao longo desses 6 anos, foi sentar e anotar todas as estratégias para a gente mudar de vida e ficar rico logo. E eu lhe pergunto quantos cadernos de anotações você tem e se tem algo dentro desses cadernos que seja valioso compartilhar. É que eu lembro agora, acho que eu tenho uns 4 cadernos. Eu tenho Que eu 2. lembro assim, uns 4. Eu tenho esse, tenho mais um que já foi zerado e tenho 2 de maquiagem. O meu tem todos os cursos que eu comprei, eu anotava nesses cadernos. Sim, tem um preto, né? E tem algo valioso lá Então, dentro. todos os cursos que eu paguei caríssimo, as anotações tá dentro dele. E tem algo que tu possa compartilhar, algo que tu queira compartilhar? É difícil falar, porque sem ter o conteúdo do curso, só com aquilo lá é difícil. Sem Sim. entender as outras coisas. Mas tem muito sobre como funciona a cabeça do ser humano. Tem bastante. Tem bastante. Algo que seria dê para todo mundo entender assim, tipo, algo que dê para compartilhar, né, também. Falando em resumo, lá tem tudo que interessa o ser humano, que é baseado nos 7 pecados capital e nos 7 itens da criança interior. São Sim. coisas que todo ser humano sente interesse. Basicamente tem a curiosidade, a gula, e ali você passa a estudar e ver como as empresas agem baseado naquilo ali. Então, esse acho que foi um dos cursos mais diferentes que o Douglas fez, que basicamente ele mapeia o ser humano inteiro, assim. Tem muito a ver também com o que o Wesley fala, né? A gente não tem nada É, pago, assim, do Wesley, né? O que a gente sabe é só coisas gratuitas. Tem muita coisa do Mark Stride, mas esse específico que o Douglas está falando tem a ver do Sex Canvas, que é do André Diamant. como ele mesmo fala, ele mapeia tudo que eletrifica o cérebro da pessoa. Tipo, Sim. tu pode até negar, mas aquilo lá eletrifica o cérebro da pessoa. Porque que talvez tem muitos videozinhos fofinhos Que de viraliza, cachorros, porque que esses vídeos tipo fofo e alguns meio bobo viralizam tanto? dancinha. O que faz o ser humano talvez se encantar pela dancinha, pelos conteúdos de humor, o que tem ali que vai fazer o ser humano chegar ao nível de compartilhar, curtir, soltar uma risada. É mais ou menos isso, né? A ordem de livros que eu coloquei aqui tem mais a ver com a ordem que eu li. Não foi na mesma ordem que o Douglas leu, mas um dos primeiros livros que eu lembro de ter lido ao longo desses 6 anos foi O Poder do Hábito, que foi que eu pedi emprestado e a gente leu ele, acho que em um mês, né, mais ou menos. E Ele é bem grande. ele é bem grande, ele é bem longo, assim. É uma leitura para quem não tem um hábito um pouco difícil de ler, assim. E tem algo dentro dele que tu gostaria de compartilhar, algo que você levou assim para tua vida? O fato de tu saber mapear os teus hábitos ruins e conseguir mudar ele. Que ele fala dos hábitos das pessoas que fumam, Uhum. né? Como que a pessoa pode fazer talvez para fumar, ele aborda isso. Inclusive na época eu fiz um vídeo sobre esse livro, inclusive vou deixar o link aqui embaixo. Então, que lá acho que eu conto mais ou menos uns tópicos, deu mais detalhes sobre esse livro. Uhum. E é basicamente isso, ele vai falar sobre os hábitos ruins, fala sobre estratégia de mercados, que os mercados usam para saber até... Usar os teus hábitos para vender. Como Exato. fazer marketing usando o hábito das pessoas. Qual o momento certo de Eles sabiam até, tipo, quando... a pessoa estar grávida, ia ter filho. Exato, pelo jeito como ela Pelas ia no compras da pessoa. mercado, pelas compras que ela fazia.
Inclusive, até na época eles fizeram, um dos mercados fez meio que um marketing errado, porque começou a enviar promoções de bebê sem muito antes de a mulher descobrir, o mercado já sabia. Então, tem muita coisa baseada em estudos, assim, né? Coisas que vem muito lá de fora, né? Que os psicólogos estudam muito lá de fora. Então, é bem surreal, assim, saber como eles conseguiam mapear o ser humano e descobrir que a mulher estava grávida antes mesmo dela só pelas compras ou só pelo jeito como ela fazia as compras, pelo jeito como ela olhava, assim, né? O mercado parece que tem um lado esquerdo, A direito, pessoa assim. sempre entra pelo lado direito do mercado, corredor direito. Até nesse quesito, assim, pelo lado que a maioria entra, Tem geralmente... coisas que a pessoa mais compra. Exato. O fato também de ter as balinhas lá No caixa. no caixa também é algo bem É estratégico. estratégico, é hábito, né? É hábito. Tipo, tu não levou nada de doce, mas lá tu vai levar, E pelo ali menos. tu não tem como escapar, né? Por causa das crianças. É, lá tu vai ser obrigado. Já tá fácil, acesse na altura do teu olho. E tudo é basicamente bem pensado, assim, né? Ah, eu falei das tuas anotações valiosas e eu esqueci de comentar quais seriam as minhas anotações valiosas, né? Tem uma que eu carrego, que também tem basicamente a ver com o curso do Sex Canvas, que foi o que eu fiz basicamente junto com o Douglas, que foi uma das primeiras aulas que não vou lembrar o nome do professor, mas basicamente o professor falou pra gente fazer das nossas redes sociais um cavalo de Troia, para você sempre ter coisas ali para vender para pessoas, tipo, se não for, ele usa lá no curso, se não for para tu aparecer lá para vender de forma estratégica, melhor nem aparecer, melhor nem perder teu tempo lá aparecendo, se não for para criar conteúdos, se não for para, tipo, o conteúdo que tu criar tá ligado com o link da tua bio, a tua bio tá ligada com o que vai acontecer nos teus stories, ou teus stories tá ligado com o link que tá na tua bio e vice-versa, né? Sim. Fazer basicamente das redes sociais um cavalo de Troia para que você consiga vender e ter várias estratégias, né? E tu tem que também ter várias ofertas, né? E quando eu falo ofertas, não é promoção. Oferta é algo a oferecer. Se hoje chegar alguém para ti, eu quero comprar algo de ti, o que que tu tem para oferecer? Tu já tem que ter pronto isso. Exato, já tem que ter mapeadinho ali, né? O que tu vai vender, porque senão tu tá deixando dinheiro na mesa, Tipo, basicamente. hoje a grande maioria, o que ela tem para oferecer é as horas, que daí são CLT, né? Sim. São CLTs, a Essa é a galera. tua oferta é as tuas horas, mas daí qual outras ofertas pode ter? Ou quais outras É. rendas você tem, né? Tem gente que tá no Então, outra oferta é CLT. outra habilidade que tu tem a oferecer para alguém, né? Oferta é tudo, tá ligado? É o que tu mais pode oferecer. Sim. O segundo livro que a gente leu, na verdade, que é um dos exercícios do curso do Sex Canvas, é Os Segredos da Mente Milionária. E nele, tu leu ou tu não chegou a ler? Acho que tu leu, né? Deixa eu ver. Mas antes desse tem o Homem Mais Rico da Babilônia. Esse foi o terceiro que eu li. Esse foi o primeiro que eu li. Por isso que a Esse. gente tá na minha ordem. E esse é o que eu sugiro para a pessoa que nunca leu nada sobre isso, sobre negócio, sobre dinheiro. É o primeiro livro que destrava a tua cabeça. O Sem Homem, ler esse, não vai conseguir ler os outros. o Homem Mais Rico da Babilônia? Uhum. Os Segredos da Mente Milionária tem mais ou menos A pegada é bem parecida. uma pegada bem parecida. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é mais em metáforas. O Segredos da Mente Milionária, ele não é tão em metáforas, assim. Ele Essa é mais aqui. puxando um pouco Uhum. mais para a realidade. Porque se você pesquisar a cidade lá de Babilônia, ela não existe mais, ela não tem. Então, até no final do livro fala exatamente isso, que não... Mas ela existiu, né? Ela já existiu, mas hoje não tem mais. Mas qual que seria algo valioso que você queira compartilhar, algum ensinamento sobre o livro Segredos da Mente Milionária? Tá mais associada a bloqueio que as pessoas têm. Se fazer perguntas. Tem bastante perguntas lá nele que tem que se fazer. Lá tem uma das perguntas, e o porquê que eu sempre indico ele é por conta que lá tem perguntas de como seus pais lidavam com o dinheiro. Não tem como, explica muito também o que o Wesley fala o tempo inteiro, que a gente é o que as nossas raízes são, que é o que também que o Marcos Stride fala. Não tem como você ser algo diferente daquilo que é da sua criação.
e tu vai observar talvez crianças de vários tipos, tu vai ver que elas são basicamente o que os pais delas são, É em que, algum nível, seja do lado positivo ou seja do lado negativo. E isso vai refletir nas tuas contas. é que ele fala que tem dois tipos de bloqueio com dinheiro. De forma de lidar com dinheiro, né? Sim. Que é a pessoa que tem dificuldade de ganhar dinheiro e a pessoa que ela tem facilidade de ganhar dinheiro, mas ela tem dificuldade de ficar com dinheiro. Ela gasta tudo. É, tipo, e lá tem É, ela, do mesmo jeito essas. que entra, sai fácil. E lá você vai Sem se saber fazendo qual. essas, É, essas perguntas, né? Tem, inclusive, essa é uma das maneiras de identificar ali, que está basicamente ligado com a psicologia. E também tem onde você pode investir seu dinheiro, que é casas, carros, dependendo muito, assim, né? E ali ele vai te dando de como você pode pegar o seu dinheiro e fazer basicamente a matemática dos 70% daquilo que você ganha vai para as despesas sim. fixas. 20% vai para, sei lá, É lazer e de pagar dívida. tem lazer, pagar dívida e tem a parte de que você Uhum. também tem que guardar um É. pouco daquilo que você E ganha. reinvestir o que tu guardou. Isso aí também tem no livro do Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia muda um pouco porque ele fala para tudo aquilo que você ganhar, você tem que tirar 10% para ficar para você. Pra gastar. Exato. E foi essa estratégia que tu fez, inclusive, para quitar uma das dívidas da moto. O Douglas não ficou zerado, mas aquele dinheiro que ia separando a cada vez que entrava, ele ia lá e pagava a moto, pagava as parcelas da moto. As parcelas não, No o documento. documento, as multas que tinha. É, então, ele fala pra tu não usar todo o teu dinheiro pra pagar a dívida de uma vez, se ficar sem. Ele separa o que é pra te manter, o que é pra pagar tuas contas, pagar a dívida, o que é pra lazer e o que é pra investir. Independente de quanto seja. Tu sempre Independente de separa. quanto seja. É. Tu sempre Não é tem ver que quanto sobra, é separar já nessa dividido em porcentagem, acho que é 60, 20 o e do Homem 20. Mais É Rico uma da coisa assim. Babilônia parece que é 70, 20 e 10. É. Mas de começo ele sempre indica para todo mundo pegar o tanto que ganha e tirar 10% já para ir separando. Uhum. E depois você vai fazendo essas outras variações, que daí vira, ao invés de virar 90, 10, vai virar tipo 70, 20 e 10, para você ir conseguindo separar. Quem lê o livro sabe exatamente do que. E se tu tiver a oportunidade de ler, leia porque vale a pena. Os dois, assim, são pegados um pouco diferentes, mas os dois trazem o mesmo princípio. É, eu acho isso parecido. Só que o Homem Mais Rico da Babilônia, ele muda a tua cabeça. Te faz pensar diferente, Uhum. assim. Como ele trabalha também um pouco com metáforas, tipo, lá dentro do livro, ele nunca vai se tratar sobre dinheiro, ele vai se tratar sobre Não, ele fala em dinheiro. moedas, Moeda de... dinheiro. É que o dinheiro na época era moeda de ouro. Era moeda de ouro. Então Uhum. é legal por isso, assim. Não, mas eu digo que ele muda a cabeça porque ele vai te tirar da cabeça padrão das pessoas. Vai te mostrar que tu nunca vai ficar rico trabalhando sendo funcionário, vamos dizer. Inclusive, ele usa uma É. das Tanto que referências lá. o livro se trata de um cara velho que ficou rico, ensinando um jovem a ficar rico. Exato. E o jovem comete algumas cagadas ali Assim, ao é, longo. daí vai E, ensinando. e ele conta, assim, né? Eles Aí, vão contando o que o jovem fez, só que daí, a princípio, no final do livro, o jovem meio que fica rico. consegue essa riqueza desse senhor, ou chegar no nível, acho que ele chega até Não, mais. no final do livro, eu não vou dizer tudo, né? Mas o É, cara ensina o guri a ficar muito inteligente, a ganhar dinheiro, e no final o dinheiro desse velho vai pro cara. Porque dele já sabe administrar. exato. O velho criou um sucessor pra ele. É verdade, bem lembrado. O velho queria um sucessor para ele. Então ele treinou o guri para ser da Uhum. forma, para É porque agir e pensar da forma como, ele viu né? um potencial no, que o guri tinha, né? Que Sim, o guri trabalhava. exato. Dentro dessas tuas anotações e dentro desses teus livros que você já leu e tudo que você já fez, qual que seria algo mais valioso que as pessoas têm que aprender e têm que ficar guardado lá na cabeça delas? Seja o livro, ou seja alguma anotação, ou alguma estratégia que ela possa levar para a vida.
Porque isso que a gente está fazendo aqui não se trata só sobre empresas ou só sobre vendas. Para você aprender a lidar com o dinheiro, seja seu, seja de uma empresa, seja de qualquer outra pessoa, você precisa se entender, né? Pelo que a gente já viu nesses livros, pelo que tem dentro do curso do Sexy Canvas, pelo que tem no curso do João Castanheira e de vários outros cursos. Você precisa se entender primeiro, né? É isso que eu ia falar. O curso que mais valioso que eu vi, eu tive vários conteúdos técnicos que eu domino, mas o que muda mesmo a cabeça foi esse primeiro livro, do Homem Mais Rico da Babilônia, e o curso do André Diamant, que é o Sex Canvas. Porque o curso do André Diamant Ele te liberta. ele mapeia você como ser humano, então você entende o que é de consumo das outras pessoas, porque você também passa a querer se entender no meio disso tudo. Tu é obrigado a se entender, porque É, tu não vai, senão tu não vai ter coragem de fazer as coisas que tu aprende, porque muita gente aprende várias técnicas de rede social e etc, mas não tem a coragem para fazer isso. te falta às vezes coragem. E Uhum. tipo, a coragem pessoas que são mais para frente, nem sempre elas são as mais inteligentes, né? Às vezes é só a coragem que colocou ela lá e ela tá lá fazendo. E no meio daquele processo todo, ela vai errando, vai acertando e assim ela vai seguindo a vida dela. Isso acontece porque não tem tantos especialistas que virou influenciador. A hora que eu começar também já vai. É Tem essa. igual atletas de fisiculturista, hoje tem vários deles que são influenciador. E com isso, as pessoas que querem só modelo fitness já não tem tanto espaço. Porque Não. daí tem um cara profissional que também cuida da rede social, né? E daí assim tu vai ter espaço e essa galera vai acabar crescendo, porque a galera que é muito amador ou que é muito de meia tigela vai acabar saindo automaticamente Uhum. do mercado e de qualquer área. Não, vai achar um público também. Mas aí, Vai, é menor daí. é bem menor. É Vai separar o público, né? Vamos dizer. a tendência que a gente vê é a galera que tem mais coisas técnicas, acrescentando ainda mais na vida de outras pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi também nesse curso é que tu não precisa fazer uma coisa para viver. Eu acho que essa é a maior trava das pessoas. Eu tenho que escolher o que eu vou ser da vida. Qual que vai ser a tua profissão. E às vezes Fica a tu vai vida ter inteira nessa. várias. É. Não, às vezes não. Todas as pessoas que é rica têm várias. E não fica se apegando a uma coisa só. Tipo, eu estudei, fiz faculdade disso, eu só posso fazer isso. O cara, Não tem isso. Não, acho que hoje não mais, assim. Não, nenhum dos ricos foi assim. O cara é dono de salão de beleza, dono de restaurante, dono de barbearia. O cara é dono de várias coisas que ele nem domina. Ele tá ali só, talvez, colocando Sim. dinheiro, colocando Não, alguém que daí ele saiba. entende de negócio, né? Exato. Mas o que eu digo é tipo assim, não precisa ser jogador de futebol para ser dono de um time. E ele também não precisa entender de tudo para ter o dinheiro na mão. Ele precisa entender, às vezes, de pessoa, de administração, de como colocar esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Por isso que os outros livros que a gente citou é a base para você começar a entender e administrar o que você ganha, o que você faz na sua empresa, ou até para si próprio, né? E falando nisso, também tem o quarto livro, que é o livro do Contágio. Contágio. Ele é uma pegada um pouco diferente dos outros que a gente já listou aqui, né? Uhum. E qual que seria o teu... Ele é um livro bom, só que tu tem que ler mais de uma vez, que ele é um pouco difícil de entender. Ele explica por que as coisas viralizam, por que gera burburinho boca a boca. Ele ensina que a faz fazer as isso. pessoas comentar, né? Uhum. Aí ele fala sobre a moeda social, sobre o boca a boca, e tem mais umas outras coisinhas que agora eu não vou lembrar de cabeça, assim. Uhum. Mas esse livro também deixa muito claro que você não precisa fazer uma única coisa na sua vida, né? Porque tem um restaurante lá nos Estados Unidos, um bar. Na verdade, acho que de dia ele é um restaurante e É, à noite. noite parece que você disca lá no Ele tem uma telefonema. cabine telefônica daquelas de Londres, aquelas vermelhas. Aham. E quando tu abre, ela é uma porta secreta para um bar. Exato. Só aí o cara já fez os dois Te negócios, um viraliza. negócio pro dia e um negócio pra noite. Outra coisa também que tem sobre o sanduíche de R$ 100, De $100. US$ 100.
Que o que eles queriam, acho que eles queriam, eu não Eles queriam lembro. criar algo para viralizar, né? É, Eles criaram um sanduíche de 100 dólares. exatamente. Eles colocaram aquelas trufas, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos tem trufas onde você come com macarrão, não é trufa de chocolate. É outro tipo de trufa, é umas trufas negras. Eu vou deixar passando aí. Eu descobri essa trufa na época em que eu acompanhava o canal dos caçadores. Eles fazem muito review de comida, já fizeram muito reviews lá fora também. E foi aonde eu descobri. Não é a trufa de É chocolate, é uns que o. eles tiram umas lasquinhas. É, exatamente. Deve ser muito bom. Lembro que na época do canal dos caçadores, eles estavam lá em Paris comendo assim. Eles tiram aquelas lasquinhas e daí tu pode comer com macarrão e nossa, e vai, deve ser muito bom. Inclusive, quem caçava eram os cachorros. Segundo a história, né, que eu já li no Google, eram os cachorros que caçavam essas trufas e assim iam. E esse sanduíche de 100 dólares, eles tinham essas trufas negras, Uhum. porque eles queriam achar um jeito de viralizar, de chamar atenção pro restaurante. Uhum. E essa foi uma das formas, né? Inclusive, o que mais tem hoje são lojas de maquiagem lá fora que tem, o cara é dono de uma loja de maquiagem, mas ele é dono de uma confeitaria, ele é dono de várias outras coisas, ele não faz só uma única coisa. Então, contagem é basicamente isso, assim, a forma de viralizar, mas também a forma de usar talvez aquele mesmo negócio para outras Pra coisas. ganhar dinheiro com outras coisas. Exato. O quinto livro, ele é recente, que foi Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Uhum. Tem algo que tu queira, que acha que seja valioso as pessoas ficarem na cabeça delas? Ou darem a oportunidade para esse É livro? bom, esse livro tem duas coisas que ensinam a fazer apresentações. Apresentações curtas e apresentação longa, né? E ele tem um mapa ali para tu saber, tu começa assim, faz isso, isso. Esse também é um outro livro que ele tem bastante tarefas, né? Tem a parte de como agir como um canguru, de como agir como, É acho que a é. linguagem corporal, né? Ele ensina. Exato. E daí ele representa essas linguagens corporais com Animais. animais. Tem isso, tem os nossos roteiros de vídeo aí, alguns que a gente fez, a gente mudou baseado muito Uhum. nesse livro. A forma de ter ganchos. É, esse cara ele fazia apresentações e fazia apresentação de venda também para vender. Teve uma que ele fez que ele jogou Várias várias cartas. revistas, assim, Cartas. cartas no chão. Acho que para chamar a atenção É, do para simular para o cara que ele queria vender que seria o tanto de pedidos que ele teria. seriam várias assim. Clientes. E ele o tempo inteiro passa também na intenção de ensinar uma segunda pessoa. Então o cara tá lendo ali, tá contando ali basicamente um pouco da história dele, mas também tá contando a versão de como se ele estivesse ensinando e um pouco a versão da pessoa que tá aprendendo. Então o livro é basicamente isso, tem muita coisa que dá, e uma das principais coisas também que ele fala é sobre a apresentação da pessoa, de como você está se vestido e como talvez as pessoas vão abrir portas para você. É uma das formas de ter acesso, talvez, né? Não dá para negar isso. Tem algum livro que a gente não leu de forma compartilhada que talvez eu precise ler ou que talvez seria legal o público ler, alguma coisa assim? É, tem dois livros do Pablo Marçal. Até, na verdade são três, que é o Antimedo, o Código do Milhão e o de pergunta que eu esqueci o nome. Como fazer perguntas, alguma coisa assim, esqueci o nome agora do livro. Não vou lembrar. Mas como fazer perguntas, alguma coisa assim. Sim. Esses livros são bons, recomendo o pessoal ler. Tem dois que é em inglês, que é o Oferta de 100 milhões e os Leads de 100 milhões. É em inglês, mas dá pra tentar traduzir isso, se virar. Traduzindo vai que vai, né? Uhum. Se pudesse, desses que você citou, né? Além de poder escolher apenas um desses, qual que seria o ponto mais principal para ti desses livros, assim, que ficou assim na tua cabeça? Que depende também do que a pessoa está procurando, porque as coisas que eu estudo, elas vão se encaixando com o que eu quero.
Sim. Não é espalhado. Aí depende. Mas os do Pablo, pra quem nunca leu nada também, acho que eu sugiro dele. É um pouco que eu vi o do Milhão ali. Código do Milhão. Ele é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil de fazer. É simples, mas também tu tem que prestar atenção e saber raciocinar. Porque senão tu não vai entender ou vai interpretar errado o que ele tá falando. Inclusive nesse do milhão ali que o Douglas está falando, ele fala para tu investir em coisas que não são óbvias. Então, se tu pretende talvez abrir um negócio, um dos conselhos do Paulo Massal é que tu não abra coisas que são óbvias para o público, coisas que vão depender de um estoque. O que você mais vê hoje são em lugares fixos, físicos assim, sendo fechados. Tipo loja de roupa, barbearia, essas coisas já são meio... Pelo que a gente está vendo, a tendência vai ser fechar. Não é que não vai valer mais a pena, mas é que o custo para se manter aquilo ali é O trabalho muito. que tu vai ter ali e o lucro que tu vai ter é muito... Um trabalho grande para um lucro pequeno, sendo que em outras coisas tu ganha muito mais. Talvez para se tu quer ter algo físico assim, né? Eu recomendaria talvez uma coisa que tu pudesse fazer da tua loja a tua casa. Tipo, na frente tem a tua casa e atrás, na frente tem a tua loja, desculpa, e atrás tem aonde você mora. Eu acho que aí já é uma forma de você economizar de vários jeitos. Tá Eu... próximo, né? Uhum. Então tu consegue talvez fazer vendas muito mais rápido. Não precisa ter talvez um horário comercial, porque o que a gente também vai ver na questão de consumo das pessoas, as pessoas estão um pouco imediatistas demais. Tipo, elas querem tudo para ontem, eu quero agora, e não tem mais aquela coisa da paciência e de saber esperar, né? Eu colocaria outros tipos de formas de monetizar dentro do negócio também. Também. E daí tu consegue vender pelo teu Instagram, por outras coisas que dá para ganhar dinheiro junto com esse negócio, que daí melhor. Quanto mais outras formas de tu conseguir Monetizar fazer, é melhor. monetizar, melhor vai ser. E isso é uma tendência que a gente está vendo. Sim. Pode ver, a Magazine Luiza ela tem a loja física dela e tem o site dela. E no site dela, ela não é a única que faz vendas lá dentro daquele site, No né? site dela eu posso vender produtos lá, já é outra forma de monetizar. Exato. Uhum. Dentro da Amazon isso também acontece. Dentro da Shopee isso também acontece. Dentro do Mercado Livre isso também Uhum. acontece. No Nubank tem anúncio e também tem parceria para comprar produtos. No Inter também a mãe diz que tem uma Uhum. coisa chamada lá, eu não tenho o banco do Inter, mas a minha mãe tem. E eles têm cashback de produtos para você comprar lá dentro do próprio Em do loja próprio específica, banco. aí já é outra forma de monetizar também. Exatamente. Então, o Pablo Marçal fala basicamente essa pegada, entendeu? Não investir em coisas óbvias, não investir em coisas que talvez demandam muito estoque. Isso também me leva para uma outra coisa que eu trabalharia apenas com produtos limitados, então com coleções limitadas. Quem tem, quem não tem, acabou. E o que você também vai ver isso nas maquiagens. Nas maquiagens, acho que nem tanto, assim. Acho que a galera, quem tem a oportunidade, não vai fazer isso. Mas a Tainara Reis, que lançou sua loja de maquiagem recentemente, ela fez algo nessa pegada. Tem um preço alto, mas é algo que eu investiria. Eu não traria de novo, talvez, os iluminadores, os blushes, nem nada nessa pegada. Tem que avaliar se daqui 5 ou 10 anos esse negócio ainda vai existir. Tem muitas coisas que não. Isso também é uma análise que você vai ter que fazer, né? Se Observar tende a crescer ou tende a acabar. E na questão das lojas físicas, o que a Tá gente acabando. vê é se acabando. A gente não vê um crescimento, Uhum. talvez. Tanto que se for pegar em roupa, as lojas de roupa que mais vende não é física. Não. Em eletrônico também não. As pessoas vão comprar mais na Amazon e no site da Magazine do que na loja. As últimas compras que a gente fez, nenhuma foi em loja. Porque daí é mais barato, né? Não tem como Todas as competir. últimas compras que a gente fez tudo online. Então, essa vai ser uma das tendências. Outras coisas também que tem no livro do Pablo Marçal, do Antimedo, que ele fala sobre
os tipos de medo que você tem, que é vergonha, medo de não ser reconhecido, e também tem a parte do perfeccionismo. Sim. Ele vai explicando da onde que vem essas coisas, esse medo. Que muitas vezes, Medo que te colocaram. é, mais uma vez, talvez foram medos que te colocaram, que te travaram. E daí, mais uma vez, você tem que talvez olhar para as suas raízes, entender, seja as tuas crenças, os teus medos, por que você age de determinadas Daí formas. lá tem umas perguntas que ele faz que daí tu vai descobrir Sim, da onde que veio. mais alguma coisa? Uma oferta de 100 milhões ali, o outro lá que a gente leu, que é de $100 também, que é em inglês É, desse mesmo cara. nesse dólar, milhões também. É, de leads. Leads lista de cliente. Mas não é o de leads, eu tô falando do outro que a gente leu, O de ofertas? o de ofertas. Então, Esse de ofertas também, ele é bom. ele é bom, só que daí é o que eu falei, né? Tem que traduzir e tentar entender porque é um pouco complexo também. É, precisa Ele é mais talvez. avançado. Assim, até as estratégias de negócio que ele passa é mais avançado. É, bem mais avançado. É outra pegada de Sim. estratégia, bem, eu diria que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Eu tenho 3 livros, eu acho, que eu li, que acho que tu não leu todos, que um deles foi o Metanoia, que Então, inclusive foi indicação de um dos professores chamado Tiago, alguma Thiago coisa. Concer, ele é de vendas. Ele trabalha nessa área da questão de vendas ali. E lá dentro do curso do Sex Campus foi esse livro que ele indicou pra gente ler. E basicamente esse livro fala de uma empresa que está prestes a falir, com maus negócios, com maus clientes. O Lucas, que é o rapaz, que é um dos donos da empresa, quase perde a empresa, quase perde a mulher. Dentro da empresa, ele foca em coisas que talvez não são relevantes para o crescimento da empresa. E ali, ao longo do processo, conta toda a jornada do Lucas, conta os mentores que ele vai se passando para poder melhorar a empresa, para poder conseguir fazer mais vendas, para antes na mesa do Lucas tinha pilhas e pilhas de papel que ele precisava resolver. Hoje ele já não gasta mais o tempo dele resolvendo essas pilhas, porque ele entendeu aonde que está o crescimento da empresa, o que, que faz a empresa crescer, o que, que faz a empresa vender, como tratar bem seus funcionários. E daí depois a gente tem o Salomão, o homem mais rico. Se eu não estiver enganada, é mais ou menos esse título, É, acho. na Bíblia, o cara mais rico da Bíblia. Basicamente ele tem ensinamentos que se baseia em provérbios, então se ele passa algum desses ensinamentos que está em provérbios, mas tem provérbios, tem vários outros ensinamentos além daquele que está no livro. Fala da questão da ingenuidade, da questão da raiva também, que é algo que a gente como ser humano precisa trabalhar depois que você é adulto, ser ingênuo demais é algo ruim, quanto para você, quanto para as pessoas que estão à sua volta. E tem também o Potencial Oculto, que eu li, que foi um dos primeiros livros que eu li desse ano de 2025. E ele é um livro que fala sobre a importância também dos professores, de a gente poder ver o nosso tentar descobrir o nosso potencial oculto, fala sobre os andaimes, e aí são referências basicamente dos livros, como você ser uma pessoa um pouco estratégica, e ali ele usa o xadrez, como pessoas que talvez vieram do nada e venceram, e pessoas que talvez tiveram tudo e não vão vencer na vida, porque isso também acontece. Esse livro é surreal de bom, potencial oculto, indico para todo mundo. Fala sobre também como nem sempre ser uma pessoa extrovertida dentro de um time de liderança é algo benéfico para a empresa. E como você pode, talvez, o extrovertido, se ele souber ouvir e lidar com a equipe e tirar o melhor de cada um, é algo muito bom. Então, até para as empresas, tem muita coisa ali, tem muita coisa para as empresas, para a pessoa, né? Por que não? E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? É, esse eu não cheguei a ler. Não cheguei.
Não, Potencial Oculto não. O Homem Mais Rico da Babilônia não, Salomão Salomão. também não. E o Metanoia tu lê um pouco, porque eu li um pouco em voz alta também, né? É, o que eu sei é que a intenção dele é colocar todo mundo na mesma unidade de linguagem, todo mundo falando na mesma língua. Tipo, para conseguir uma empresa funcionar, porque às vezes tal pessoa quer uma coisa e o outro quer outra, e o outro quer outra. Ele quer colocar todo mundo trabalhando. Até porque ali dentro do Metanoia teve uma questão também da sociedade em si que ele fez ali, né? Ao longo do tempo, não era mais aquilo. O Lucas estava buscando uma coisa, os sócios estavam buscando outra, os sócios empresários, os sócios clientes, concorrentes, funcionários já não acreditavam mais tanto assim no potencial da empresa, que já estavam falida. E é muito legal ver a trajetória que o Lucas faz. Só que o Lucas ele passa por vários mentores ao longo desse livro para poder reconstruir a empresa dele. É, se tu pegar a origem dessa palavra metanoia, ela é isso, é a conexão de cérebros, né? Pensando junto. Só não tem como diz o Pablo Marçal, não tem como ter uma ideia sozinho, né? É, Muito difícil, tem que sempre ter. vai ser ou junto de um compilado de coisas que você tenha armazenado na sua cabeça, ou debatendo com outra É pessoa. cruzando com outras ideias. Exato. Por isso que talvez sair fora da sua bolha, ver coisas diferentes. Se você não tem muito repertório, assim como eu também não tinha, você pode começar por esses livros aí. É ler livro, viajar, ir em lugar diferente, Ter experiências né? diferentes. Experiência. Então, tudo isso te faz ter repertórios de vida diferente, coisas novas para contar para as pessoas. Para quem também produz conteúdo aqui, isso é algo interessante a se fazer, né? Porque você tem mais repertório, basicamente, para poder trazer aqui para o teu público, para poder variar nos conteúdos. Por que não, né? É que lugar novo te traz ideia nova te traz ações novas, né? Sim. E ações novas te dá resultado diferente. Então, isso tudo vai É, somar como para algo positivo, né? sim, sempre vai dar alguma coisa. Tu vai aprender alguma coisa diferente. E assim finalizamos. Espero que você tenha gostado. E é isso. É isso. E fala qual o tema que a gente pode trazer na próxima vez. Comenta aqui embaixo qual o tema, curte, envia para uma amiga aí. Fiquem essas indicações de livros para você ler, para você mudar seu repertório. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima.